Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde o poeta angolano Carlos Sérgio Monteiro Ferreira e o professor Dominique Stoinescu. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados, ou solicitar a palavra e dialogar com eles. Mas antes que os nossos convidados iniciem o seu debate em torno da poesia angolana, segue uma pequena apresentação de cada um deles. Carlos Sérgio Monteiro Ferreira nasceu em Luanda. É jornalista, poeta, compositor e escritor. Foi diretor de programas na Rádio Nacional nos anos 90, editou o seminário Novo Jornal entre 2011 e 2015 e foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura de Luanda. Carlos Sérgio Monteiro Ferreira é membro da União dos Escritores Angolanos e autor de numerosas coleções de poesia, as mais recentes das quais são Quase Exílio, editado pela Campo das Letras, A Magia das Palavras, pelo Mquiche, Causas Perdidas, pela União dos Escritores Angolanos, Memórias de Nós, Contra a Fé e Meia-Idade, a sua mais recente publicação. Autor da letra do CD musical Cacimbos e do CD A Reconquista, Carlos Sérgio Monteiro Ferreira organizou também, em colaboração com Irene Guerra Marques, a antologia dedicada à poesia angolana, de meados do século XVII até aos nossos dias, intitulada Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor, versão revista e ampliada em 2021 pela editora Guerra e Paz. A primeira edição teve lugar em 2011 em Luanda pela Mayamba Editora. Carlos Sérgio Monteiro Ferreira é também assessor de imprensa da Embaixada da República de Angola em França. Para o acompanhar, Dominique Stoinescu, professor de português aposentado, ensinou em escolas secundárias na região parisiense, bem como na Faculté de Droit de Paris 12, Val-de-Marne, coordenou numerosos projetos educativos e pedagógicos, é cofundador da revista Latitude Cahiers Lusophone e colaborador do Luso-Jornal. Autor de cerca de 20 traduções de autores de língua portuguesa, de romances, poesia, contos, incluindo Chasseur de Rêve, uma antologia de contos angolanos publicada pela Présence Africaine em 2012. É também membro correspondente da Academia de Letras de Salvador da Bahia. Alguns dos seus poemas foram publicados nas antologias Coletânea de Poesia Lusófona em Paris, editada em 2017 e 2018 pela Portugal MAD, e Poetas Lusófonos na Diáspora, entre 2020 e 2022, pela editora Oxalá. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian para nos falarem sobre a poesia de Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, mas não só, também sobre a poesia angolana, mas a deste autor uma poesia indissociável da história recente de Angola. Uma vez mais, muito obrigada a ambos. Boa tarde a todos. Muito obrigado à Biblioteca Gulbenkian de Paris, da Cité Universitaire. Agradecemos a Cristina Costa e Isabel Barros, as coordenadoras da biblioteca, e, claro, é um grande prazer e uma honra termos também conosco o poeta angolano Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, também conhecido, se não me engano, em Angola, pelo nome de Cassé, Carlos Sérgio. Muito obrigado, Carlos. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, quer ao Dominique, pela interminável paciência que tem tido de me ouvir. Nós já conversamos algumas vezes e tem sido extremamente agradável. E igualmente, quer a Cristina Costa, quer a Isabel de Barros, por este convite extremamente simpático, para uma pessoa que não é propriamente um autor de primeira, digamos assim, da literatura angolana. Então, a nossa proposta, sob o título do sonho ao desencanto, a nossa proposta é falar de poesia, especialmente da poesia do convidado, Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, da poesia angolana. A poesia angolana poderemos daqui a pouco abordar através de uma belíssima antologia, da qual colaborou o Carlos também, juntamente com uma outra professora,
Portanto, mas a poesia do Carlos é inseparável do seu percurso, inseparável também da sociedade e da sua biografia, porque o Carlos viveu, né, num contexto social e político complexo, com momentos. Angola teve momentos que vão desde o colonialismo, estes momentos que você viveu, desde o colonialismo ao neoliberalismo, passando por uma experiência de economia planificada socialista, e por isso a sua obra poética deve ser lida e entendida como um produto desta época e deste espaço. Ora, para começarmos, aliás, eu proponho que abordemos o assunto em 3 grandes partes, porque uma sorte muito grande a sua biografia, Carlos, corresponde exatamente com a história recente de Angola. Com efeito, nasceu apenas 1 ano antes da revolta, da primeira revolta que deu o sinal da luta armada pela independência em Angola. Nasceu em 60 e a luta armada em Angola começou em fevereiro de 61. Houve este primeiro período que vai, portanto, até a independência, até 75, e de 75 até 2002 foi a Guerra Civil. Nós vamos ver, depois o Carlos vai nos falar um pouco deste período, e depois de 2002, com a paz, chegamos ao período atual. Portanto, para começarmos, eu sugeria que, por exemplo, falássemos da primeira parte deste panorama muito geral que eu fixei agora. Quando a Revolução do 25 de Abril, quando a independência em Angola teve lugar, Carlos tinha 15 anos. Queria que nos dissesse, começássemos por falar da sua infância, da sua adolescência, como falasse da sua rua, da sua escola, das suas primeiras leituras. Bom, vamos lá ver. Essa coincidência dos meus dados cronológicos coincidirem com momentos extremamente importantes da história de Angola facilita-me um bocado as coisas. Ou seja, o facto de ter nascido em 60, há 1 ano daquilo que agora se chama o início da luta de libertação nacional, facilitou em muito, digamos, essa fase da infância e da entrada da adolescência, na adolescência que vai até 74. Ou seja, como vocês sabem, seguramente, o início da luta armada de libertação, que era o 4 de fevereiro, que era um outro ato muito mais violento e agressivo, que foi o 15 de março, levaram o Estado português a prestar bastante mais atenção de uma maneira geral, as colónias portuguesas que tinham na altura, mas em particular a Angola, talvez porque fosse a joia da coroa, como sempre foi chamado. E então a minha entrada na escola, já na pré-primária, coincide exatamente com o período 61 a 73, em que o Estado português faz um investimento gigantesco em Angola, a que corresponde um desenvolvimento em 13 anos eu não sou economista, mas é um desenvolvimento correspondente a 100 anos, digamos assim. Angola, em 73, é o 3º maior exportador de café do mundo, é um dos maiores exportadores de tabaco, é um dos maiores exportadores de uma série de produtos, de frutas, de hortícolas. E há esse desenvolvimento do ponto de vista agrícola, industrial, agroindustrial, que corresponde em simultâneo a um trabalho, digamos, que no fundo era para combater, obviamente, a luta de libertação, que é um trabalho de extensão massiva, digamos, do ponto de vista da educação e da saúde. Começam a surgir escolas nos pontos mais recônditos de Angola, nas chamadas terras do fim do mundo, por exemplo.
há escolas em todo o lado, há saúde, começa a haver uma integração racial muito grande. E eu, no meu colégio primário, já convivo com colegas de todas os tons de pele, digamos assim. Naquilo que era, na altura, o ciclo preparatório, os 11, 12 anos, antes da entrada no liceu, mais ainda, né? E em 74, no 25 de Abril, a maior parte dos meus colegas já é negro, por exemplo, né? Portanto, essa abertura da administração colonial para tentar, de alguma forma, evitar o alcance da independência, acaba por ser travado depois com o 25 de Abril e com a Revolução dos Cravos. De qualquer forma, a minha infância é uma infância que tem muito a ver exatamente com o tipo de sociedade que a gente poderia chamar crioula, independentemente da condição social das pessoas, em que a gente brincava na rua, fazia o mesmo que invariavelmente todas as crianças e adolescentes fazem, com esse aspecto que mais tarde se tornou extremamente positivo, de haver uma integração racial já muito grande, que permitia que as pessoas andassem já, de uma maneira geral, todas misturadas, porque nunca deixou de haver, apesar das políticas salazaristas em relação a Angola, ato colonial, a questão da partir dos anos 30 começar a tentar expulsar os africanos negros e mestiços, porque eu acho que não sendo negro nem mestiço, sinto-me africano, digamos, a afastar os africanos do centro da cidade, e que correspondiam ao afastamento de africanos de todos os tons de pele, inclusive é branco, desde que fossem pobres. Sim, sim. Ao contrário de Moçambique, por exemplo, para onde iam colonos de uma classe social mais elevada. Portanto, de uma forma geral, a minha infância e a adolescência proporcionaram já uma perspectiva, hoje em dia, dir-se-ia multicultural, se quiser, não é exatamente isso, mas uma perspectiva multirracial, multicultural, onde eu me dava com todo tipo de gente, de todas as origens e todas as classes sociais. Sim, sim, sim. Mas, antes de continuarmos, porque suponho que talvez haja também pessoas que estão à nossa escuta e queiram também saber um pouco mais, situar um pouco Angola. Angola hoje tem quantos habitantes? Mais de 30 milhões? À volta de 30 milhões. E a superfície é 2 vezes mais do que a França, não? Mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Sim. Outra coisa também, falou dos movimentos, já antes mesmo desta primeira revolta, deste início da luta armada pela independência nos anos 60, já na década de 50 já havia, bem antes, aliás, movimentos sociais anticoloniais. E também no plano literário, talvez como aconteceu em Cabo Verde, com os claridosos, eu acho que também em Angola, nos anos 40, 60, havia também um movimento literário que queria se separar, não se separar, mas se autonomizar em relação à metrópole. Sim, há vários movimentos associativos, desportivos, culturais, nem todos de caráter puramente literário, digamos assim, que a Liga Africana, ainda antes o Grêmio Africano, a Associação dos Naturais de Angola, a Angola, há vários movimentos de caráter social que metiam música, por exemplo, festas no finais de semana. O angolano é farrista por natureza, festas em vários clubes que haviam. E isto não só em Luanda, podíamos falar de Benguela, podíamos falar do Lubango, mas principalmente na costa marítima sempre foi mais, em todo o lado, sempre foi mais propícia a esses movimentos. E há um movimento que tem a ver com uma associação de escritores que tinha começado nos anos 40, a Sociedade Cultural de Angola, que era dirigida basicamente por pessoal português, ligado de alguma maneira à cultura,
e já de alguma maneira com, digamos que algumas ideias liberais, liberais no sentido não de hoje em dia, Sim, sim. menos conservadores, mais abertos, que nos anos 50, em meados dos anos 50, é tomada a direção dessa sociedade cultural, que publicava um boletim chamado Cultura, é tomada por um grupo de cidadãos portugueses abertamente progressistas, alguns deles, inclusive, já na altura eram militantes do Partido Comunista Português, e que tomam de assalto, digamos, a sociedade cultural e abrem uma fase da sociedade cultural que vai levar ao surgimento de escritores realmente, quer portugueses progressistas, quer angolanos, publicam contos do Alves Redol, por exemplo, sim, sim. Publicam artigos científicos do professor Egas Muniz, por exemplo, mas em simultâneo começam a aparecer autores como Agostinho Neto, como o Viriato da Cruz, sim, sim. como Ermelinda Xavier, como Alda Lara, mais tarde como o Luandino Vieira, o António Cardoso, sim. O António Jacinto, ou seja, toda essa geração que acaba depois, mesmo por via da sociedade cultural, por ir toda presa, na primeira prisão, no primeiro processo, no segundo processo político de Angola, porque o primeiro tinha sido no Uambo, em 1951. Toda essa geração é presa. A sociedade cultural, na altura, entrega o prémio anual que eles tinham, o prémio literário, ao livro Luanda, do Luandino, sim. Que no mesmo ano recebe o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, sim. Que é encerrada pela PIDE, são presos os jurados. Em Luanda, ainda antes, essa entrega do prémio ao Luandino leva a que a sociedade cultural seja fechada, seja encerrada, sejam presos todos os seus membros da direção, à exceção do seu presidente, que por acaso era meu pai, e que talvez pelo peso social que teria não lhe tocaram, mas tudo o resto acaba por desembocar, segundo diz o escritor e poeta Henrique Guerra, que está na origem desses movimentos todos, acaba por conduzir de alguma maneira quer à prisão desses primeiros poetas patriotas e pró-angolanos, porque alguns deles até eram de nacionalidade portuguesa. Eles são presos, inicia-se o famoso processo dos 50, que mais tarde leva à interferência do Jean-Paul Sartre, da Simone de Beauvoir, do Aragon, creio eu, e ao mesmo tempo acaba por desembocar no 4 de fevereiro. Sim, há essa ligação entre os intelectuais, então, esses jovens, e o Mosseco. Precisamente, rapidamente, em algumas palavras, este episódio do 4 de fevereiro de 61 não é compreendido, nem toda a gente sabe o que aconteceu. O que é que aconteceu? O que foi? Pode resumir, porque ao lado disto houve também, no mês de março, um massacre. Portanto, sim, nem todos os angolanos, creio, no estão... norte de Angola, isso é brutal. Então, pode esclarecer em duas palavras? O 4 de fevereiro, digamos que é um projeto... Eu não queria chamar-lo lunático, porque pode parecer que estou a dar uma conotação negativa. Sim. É gente popular, é gente do povo, carpinteiros, mecânicos, operários, que se decidem a atacar a cadeia de São Paulo, em Luanda, com katanas e com pedras e sem nenhuma arma, né, para defender algumas das pessoas exatamente, para libertar algumas das pessoas exatamente que estavam presas. Na cadeia. Portanto, é realmente um ato heróico, porque é um ato já destinado à derrota. E mais do que isso, é simbólico. É um ato simbólico, digamos assim. Claro. E outros consideram que foi no mês de março que se deu o primeiro passo, não? Há quem defenda essa perspectiva, eu não concordo, porque Mas o que é que aconteceu no mês de março? No 15 de março, há um partido chamado a União, peço desculpa, não. A União dos Povos
de Angola, chamada UPA, que na altura tinha ainda sido a União dos Povos do Norte de Angola, dirigida já pelo Olden Roberto, que era o presidente, e que, digamos que era um movimento que tinha o sonho da reunificação do Congo, do Reino do Congo, sim. E que lança um ataque violentíssimo no norte de Angola, onde ataca quer os colonos, quer gente de outras etnias e de outras tribos, que não a Kikongo, que é dominante ali, ou seja, são mortos milhares de trabalhadores umbundos, Pois. do Ambo, Bié, daquela área. Ou seja, é realmente um ato Sim. de libertação, mas por uma via que é exatamente tão condenável como era do colonialismo. Então, como o tempo avança, nós também vamos avançar. Ainda há pouco eu perguntei as suas primeiras leituras, os seus autores que preferia, e como é que lhe veio, como é que se deu a sua entrada, né, na poesia, como é que entrou na poesia, como é que começou a escrever os primeiros poemas? Eu comecei a escrever, era miúdo, de facto, mas era muito. Eu, na altura, ali, eu estava ali, eu lembro, teria 7 anos ou 8, lia os Irmãos Grimm, os contos dos Irmãos Grimm. Os meus pais Sim, me claro, deram, claro. e eu, a partir dali, copiava. Pronto, o que escrevia era cópia dos Irmãos Grimm, obviamente. Mas os autores de língua portuguesa? Mas a partir dos 12, 13 anos, os meus pais começaram a dar alguns autores, quer portugueses, quer franceses, que acabaram por ser muito importantes. Não na minha literatura, nesse aspecto. A prosa que eu escrevo é só ao nível de crónica, né? Porque eu sou editorial. Eu sou muito preguiçoso e daí não ter apenas uma novela, porque sou muito preguiçoso para a prosa. Sim, mas tem muitos livros de poesia e também organizou duas antologias. Há autores que me marcaram muito a partir de uma certa idade, dos 13, 14, 15 anos. O José Gomes Ferreira, por exemplo, sim. É um autor que para mim é fundamental e hoje creio até que está bastante esquecido, infelizmente. Lembro-me de ler o famoso livro da Maria Lamas, As Mulheres do Meu País. Lembro-me de ler Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, porque esses livros, estando proibidos, havia à venda em Luanda, mas isto dava uma outra história muito grande, porque os livros estavam à venda em Luanda sem a fim de saber. E depois acompanhado muito pela leitura de alguns poetas angolanos já, né? António Jacinto, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Alda Lara. Vamos falar deles. Então... E, por exemplo, no caso francês, eu lembro do primeiro romance que me fascinou foi o Romain Rolland, por exemplo, do Jean Christophe. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, com essa abertura da sociedade colonial, nós tínhamos acesso, por exemplo, só rapidamente, tínhamos acesso a filmes que estavam proibidos em Portugal. E eu lembro que com 12 anos vi o Guerra e Paz, os 3 filmes, a versão soviética, em Angola, em 72, eu tinha 12 anos. Pois. Por exemplo. Sim. Nós estamos a chegar quase já. Eu tinha proposto, né, de repartir esta conversa em 2, 3 partes. Esta é a primeira parte, estamos a chegar já quase em 75, vai acontecer esta guerra civil, mas antes disto eu queria assinalar, porque como tem muitos livros de poesia, eu tenho aqui à minha frente 2 livros, um que é Causas Perdidas, publicado em 2010 ou 11, e o último livro seu é o Meia Idade, interessantíssimo. Mas neste livro, Causas Perdidas, eu noto aqui, logo numa citação, uma espécie de epígrafe. É um texto, um pensamento de José Mário Branco. Portanto, José Mário Branco já fazia, naquela época, parte do seu mundo também. Não? Da mesma forma como passava cinema em Luanda, que estava proibido em Portugal, também discos que não tocavam em Portugal passavam em Angola. Por outro lado, eu tinha um irmão aqui em Paris
tinha saído de Angola para não fazer a tropa colonial, e ele mandava-nos periodicamente livros, discos, a partir daqui, onde, por exemplo, vivia o Zé Mário Branco. Né? Mandava o Cahiers du Cinéma, mandava a Nouvelle Critique, mandava a revista do Centre National de Recherche Scientifique. Ou seja, eu não lia, mas o meu pai falava com a minha mãe constantemente sobre isso, e esses discos eu ia ouvindo. Né? E continuei a ouvir, obviamente, depois do 25 de Abril. Acho que também completar a guerra de independência pela independência. Angola teve três protagonistas principais, né? Durante estes anos da guerra pela independência: o MPLA, o FNLA e a UNITA. O primeiro, o MPLA, era mais um movimento que mais urbano, e os outros mais tinham uma presença mais rural, no mundo rural. E, portanto, eu queria que, antes de passar para outra parte da nossa conversa, este período, porque estamos ainda no sonho, por enquanto estamos a sonhar, depois vamos ver a segunda parte da nossa proposta, que é o desencanto. Portanto, para fazer esta transição, eu gostava se nos pudesse ler, como tínhamos previsto, neste livro Causas Perdidas. Eu não tenho esse livro, eu esqueci-me de avisar o Dominique. Então no outro livro, no livro Meia Idade, que foi publicado em 2021, nesse livro há um poema belíssimo, na página 37. Na página 37, se o Carlos pudesse ler este poema do livro Meia Idade. Leio, sim, senhora, com todo o gosto. Como esquecer estas andanças, se tantos esperamos pela aurora? Como este ódio, esta vingança, se os relógios batiam à mesma hora? Aqui estou preso à amargura, com as vestes do país onde nasci. Há momentos em que tudo é noite escura, como há horas em que vivo, já morri. E tudo me leva para o gesto de agarrar à boca o peito magoado. Canção de estar aqui com o protesto, de querer ver o silêncio desarmado. Sim, obrigado. Então, eu queria dizer duas palavras. A sua poesia, como caracterizar a sua poesia? Eu diria que uma poesia muitas vezes coloquial, uma poesia direta, uma poesia simples, sem academismos, né? E que muitas vezes, né, interpela e denuncia também. Denuncia. Por exemplo, vamos ver que há muitos poemas onde se nota este desencanto, né? Este desalento. E, aliás, quando escreve na primeira pessoa, há muitos poemas em que há elementos biográficos. Quando fala na primeira pessoa, o eu dos seus poemas é um eu coletivo, né? E que traduz o desejo de chegar a uma sociedade. Muitas vezes, nos seus poemas, nota-se este desejo de chegar a uma sociedade mais justa, uma sociedade pacificada. Utilizando esta palavra pacificada, eu aproveito, então, podemos agora falar desta segunda parte, que vai introduzir este desencanto que vai acontecer a partir da Guerra Civil. A Guerra Civil em Angola começou logo depois da independência. Em boa verdade, começou antes da independência. Né? Sim. Os primeiros combates que há em Luanda são ainda antes do 11 de novembro. E o 11 de novembro é celebrado com a FNLA e o exército zairense, né? Do Mobutu, a 100 quilómetros de Luanda. Né? E como é que viveu no dia a dia, na sua pele, no dia a dia? Como é que viveu? Eu ainda não sentiria, digamos, tanto, ainda não havia, digamos, esse sentimento, esse reflexo do que se estava a viver, porque aquilo entre a loucura e o sonho havia uma distância muito curta.
E agora tínhamos passado já por uma fase muito complicada, que tinha sido a esmagadora maioria das pessoas portuguesas ou angolanos brancos e mesmo mestiços e negros a abandonarem o país, durante meses a ouvir os caixotes a serem fechados e as coisas. Isso já tinha sido muito complicado, porque, ao fim e ao cabo, a esmagadora maioria das pessoas com quem eu convivia acabaram por abandonar Angola. Né? Sim, sim, E então aquilo foram momentos muito complicados, com um aspecto que eu gostava rapidamente de chamar a atenção. Tornou-se politicamente correto falar em guerra civil. Eu queria lembrar e porque morreu muita gente nessa guerra, eu queria lembrar que, exatamente pouco antes do 11 de novembro, nós tínhamos o exército zairense à porta de Luanda, em Kifangone, e tínhamos, logo a seguir, tínhamos a UNITA com o exército sul-africano a querer impedir Angola de se tornar independente. E, portanto, hoje é politicamente correto, o próprio Estado utiliza a expressão guerra civil. É bom lembrar que não houve uma guerra civil naquele momento. Houve a invasão de Angola por parte do exército racista sul-africano. Angola só conseguiu manter a sua independência graças à participação das tropas cubanas. E só graças a esse, 2/3 do país foi destruído pelo exército do apartheid sul-africano, e que foi graças a Angola, e eu digo isso com muito orgulho, que acabámos por conseguir, depois de um processo enorme, que não vamos agora aqui discutir, acabámos por conseguir que a Namíbia fosse independente e acabasse o apartheid no Zimbábue, a Rodésia de então, e o fim do apartheid na África do Sul. Ou seja, e o mundo parece que rapidamente se esqueceu que foi Angola que contribuiu para isso e que morreram milhares de pessoas. Portanto, eu não considero que tenha sido uma guerra civil. É uma guerra de dois partidos que tinham realmente o apoio, quer do Mobutu no Norte, que queria claramente destruir o poder angolano, quer do Savimbi no Sul, que, recordo, rapidamente para acabar, a UNITA tinha sido formada, e basta ler o brigadeiro Pesará Correia, a UNITA tinha sido criada pelo próprio exército português para combater o MPLA. Sim. Aliás, no âmbito, dentro desta guerra civil, havia também uma outra guerra por procuração, uma guerra entre os blocos, né? Nesse caso, Angola, embora tivesse tido o apoio soviético, ninguém vai negar isso, nós hoje temos dados que nos permitem concluir que foi Cuba que apresentou à União Soviética como um facto consumado o estar lá. Ou seja, o presidente Fidel Castro, na altura, não terá avisado a União Soviética que ia apoiar Angola. Sim. Ou seja, a União Soviética acaba por apoiar Angola muito por força de Cuba. Porque o grande país que apoiava o MPLA era a Jugoslávia, não era a União Soviética. Então, para aprofundar um pouco a ideia de sonho, quais eram estes sonhos? O sonho era basicamente, conhecendo a terra que nós tínhamos e como estava, no estado de evolução que estava, e já explicámos há bocado como é que Angola evoluiu daquela forma em 13, 14 anos, né? Era acreditar que era possível, mantendo as estruturas agroindustriais, económicas, mantendo as coisas a funcionar, é evidente, alterar, digamos, as relações sociais, as relações económicas e diminuir e tentar um dia acabar. É evidente que isso vai sendo utópico, mas não deixa de ser sonho, reduzir ao máximo possível as desigualdades sociais, né? E dar melhores condições de vida à esmagadora maioria da população, que mesmo com as melhorias que o colonialismo introduziu à pressa, não deixava de viver em condições pouco mais que miseráveis. Portanto, o Carlos também acreditou numa certa ideologia, num projeto político, né?
também o desencanto vem daí também, que num certo momento acreditou num projeto. Sim, eu tinha, digamos que não tem muita importância o meu projeto político, digamos, mas Sim, sim. individualmente eu era filho de um pai que tinha estado na Guerra de Espanha, do lado dos republicanos, obviamente, que teve que ir para Angola porque não tinha emprego, porque o Salazar não deixava. Filho de um comunista, nascido em 1906, portanto é preciso colocar as coisas no tempo e no espaço, e filho de uma católica que tinha nascido 14 anos depois, em 1920, mas católica, digamos, muito ligada ao João XXIII, ao Concílio do Vaticano II, ou seja, aquele casamento que haveria de durar 51 anos, eles tinham muito em comum, o comunista e a católica. E eu era, ao fim e ao cabo, fruto dessas duas formações que acabaram por me criar e por me fazer. Claro, aliás, eu disse que acreditava num projeto político, ideológico, mas também, através da sua poesia, há também uma grande preocupação pela amizade, pela fraternidade. Então, eu queria que fizéssemos mais uma pausa poética, se nos pudesse ler mais um poema que eu gosto também, e que creio fala de um bairro que conhece, é na página 66, é um poema que é A Memória do Meu Tio Virgílio Monteiro. Eu posso explicar. Este meu tio era africano, era médico, sendo privilegiado, tinha ido tirar medicina a Lisboa e tinha 2 consultórios, ou seja, durante o dia dava consultas na Baixa de Luanda e à noite ia para este bairro, ao fim do dia ia para este bairro dar consultas gratuitas ao pessoal desse bairro, que era um bairro, como o próprio nome diz, bairro operário. Exato. Então, podia ler, por favor, então. A memória do meu tio Virgílio Monteiro. Na curva do bairro operário, ainda lá está a casa, a velha casa de uma margem que separava o Moceco do asfalto. Na curva do bairro operário, ainda lá está a casa, a velha casa, hoje já sem margem, na mistura silenciosa dos novos mocecos, dos novos asfaltos. Tropecei num dendém lá perto, e maruvo à venda num dilúvio de uísques de origem duvidosa. Lacrimei. Estou morto antes de ser enterrado. É que o tema é muito sensível também, porque é toda esta passagem do mundo que desaparece para um mundo moderno, um mundo totalmente diferente. Também... Mas que, ao mesmo tempo, Dominique repete os principais sim. erros Exatamente. do mundo anterior. Ou seja, daí eu dizer que esta mistura silenciosa. Né? Sim, exatamente. Claro. E estou morto antes de ser enterrado. Né? Pronto. Sim. E também há um poema que está um pouco na mesma linha, na página 39, um poema também curto, mas muito interessante. Se nos fizesse mais uma vez o favor de ler, na página 39 do livro Meia Idade, que eu aconselho a ler na Biblioteca Gulbenkian de Paris. A memória é o sonhar que éramos, tão curta, com um pavio aceso de arma combatente. A memória é o desfile antigo dos companheiros adiados pelo excesso de silêncio. Este poema merecia agora até uma explicação. A memória é o sonhar que éramos. Pode explicar, então? Isto? Eu admito que é um bocado violento, mas é realmente o fim, já é o fim do sonho, ou pelo menos o antever do fim do sonho, dado o confronto com a realidade, que a partir mais ou menos, digamos, de 5, 6 anos, 10 anos, pronto, depois da morte do presidente Neto, começa a surgir realmente essa demonstração de que, para a esmagadora maioria de quem estava metido nessa luta de libertação, não havia realmente projeto nenhum que não fosse a substituição do colonizador e a substituição de uma nova burguesia por outra. Sim.
Falou do Agostinho Neto. Agostinho Neto contou muito sim, em todos os sentidos, no seu trabalho literário e político, não? E conta até hoje. Chegou a conhecê-lo? Sim. Chegou a Tive a sorte de conhecer, tornei-me muito amigo das filhas, dos filhos, dos 3 filhos, embora mais das 2 filhas, mas o meu pai e ele conversavam muitas vezes, e uma das vezes que o pai era português, o Agostinho Neto deu-lhe a nacionalidade, ofereceu-lhe a nacionalidade angolana, e a primeira vez que o pai foi lá, já depois da independência, para agradecer pronto, esse gesto dele, a partir daí comecei a ser, digamos, visita de casa, e tive a oportunidade, obviamente que não o conheci profundamente, porque eu era uma criança, tinha 16 anos, mas deu para ganhar a noção da dimensão que ele tinha enquanto homem, enquanto ser humano e enquanto estadista. E você que é angolano, hoje qual é a herança do Agostinho Neto na sociedade do dia a dia em Angola? O que representa Agostinho Neto para o povo? Nos mais velhos ainda há marcas muito fortes. Nas novas gerações, e por culpa nossa, porque ainda não damos história como deve ser, ainda não, digamos que o tempo passado não corresponde ao tempo que já devíamos ter trabalhado nessas áreas, no domínio das ciências sociais, no domínio da história, então há muito pouco conhecimento por parte das novas gerações, e aquele que há digamos que é perigoso, porque advém do que lê nas redes sociais, do que lê, né? Não é nada organizado, não é trabalhado, não é estudado. Agora, isso, a única responsabilidade só pode ser atribuída a nós próprios. Podemos também, como fala de desencanto, houve o sonho, o desencanto, mas continua a acreditar no futuro, porque muita gente poderia, eu, por exemplo, se fosse fazer o l'avocat du diable, né, eu diria, mas o Carlos também há muita nostalgia no seu discurso poético, uma nostalgia que pode ser às vezes negativa, não? Ou como interpretar a sua posição? Digamos que a pessoa acaba por evoluir. Eu não sei se é evoluir, se é voltar atrás, mas com a idade, de alguma maneira a gente foi se isolando do grande coletivo com quem passou 20, 30, 40 anos. E ficámos reduzidos a 5, 6 companheiros e companheiras que mantiveram aquilo que defendiam desde sempre, desde que éramos miúdos. Sim. E, de alguma maneira, esse sentido coletivo, sim, fomos perdendo. Não é um ato de egoísmo. O que eu entendo é que eu devo fazer a minha parte. A minha parte é mostrar às pessoas aquilo que eu fui pensando e que eu fui defendendo. Agora, estou plenamente consciente que, com outras abordagens, de outra forma, com outras vertentes, há gerações mais novas que podem um dia, e tenho essa esperança, retomar o projeto comum, que é o nome do meu primeiro livro e do segundo, que era exatamente um projeto que eu pensava que era comum. E que, 50 anos depois, se calhar era individual. Pois. Não só meu, mas de muito pouca gente. Então, nesse sentido, pode realmente haver alguma nostalgia, porque a verdade é que Angola tinha as condições todas, e tem, sim, para se poder criar um país onde toda a gente viva bem, sem impedir que haja gente mais rica ou mais pobre, mas sem desigualdades, com estruturas que permitam os elevadores sociais funcionarem, né, com boas universidades, com saúde, com educação, e nesse sentido sou nostálgico, é evidente que sou, até porque vivi uma fase extraordinária de Angola, sim, claro, que a pouco e pouco, mal, não de uma forma completa e nem correta, né, ganhou tempo ao tempo e conseguiu acelerar o desenvolvimento de Angola. Claro. E nesse sentido, sim, a pessoa pode ter alguma nostalgia. Mas é a nostalgia do futuro. Sim, claro. Mas para equilibrarmos um pouco
o que eu acabei de dizer sobre a nostalgia. Eu li também sobre a sua literatura. Alguém disse que o Carlos Sérgio Monteiro Ferreira também faz parte da nova vaga da literatura angolana. Portanto, como é que caracteriza, como é que vê esta interpretação como fazendo parte da nova vaga? O que é a nova vaga da literatura? Nova vaga já não, porque eu comecei a escrever já lá vão 40 anos. Sim. Portanto, da geração pós-independência, digamos assim, sim. que eu pertenço à segunda geração. Quer dizer, é a mesma geração. Se pensarmos numa geração em 10 anos, né, eu tenho que considerar que sou da geração do João Melo, que é de 1955, sim. da Paula Tavares, do Zé Luís Mendonça, do Maimona. Eu sou 5 anos mais novo. Do ponto de vista geracional, podemos dizer que pertencemos todos à primeira geração da pós-independência. Pós-independência. Agora, nova vaga não. Há jovens nascidos em 80 e 90 que estão a escrever. A nova vaga seria onde Jack, né? Sim, por exemplo, o caso do onde Jack é nova vaga, é outra geração, sem sim. dúvida nenhuma. Agora, nova vaga eu não diria. Né? Podemos fazer mais uma leitura. Finalmente, o objetivo hoje era também falar da sua poesia, que até valia a pena também ser várias vezes apresentada e mais conhecida. Aliás, citou o João Melo, também outro poeta que eu descobri há pouco tempo, e talvez teremos uma outra possibilidade de falar deste poeta. Se nos pudesse ler também na página 45, ainda deste livro Meia Idade, aqui também creio que fala também... Pois, isto já tem a ver então com essa fase do... Já não é tanto desencanto, é o facto que é o surgir de uma sociedade neoliberal, abertamente, quando o presidente José Eduardo inventa uma coisa chamada acumulação primitiva do capital, né? E se lança realmente, definitivamente, na luta real pelo surgimento de uma burguesia angolana consolidada, mas muito pouco produtiva e muito pouco criadora de riqueza. Ou seja, criou-se a sugar a riqueza nacional. Sim. Atenção, Dominique, uma chamada de atenção só para explicar que isto coincide com o ressurgir em força, além da Igreja Católica, da Protestante, da Metodista, milhares de, eu não quero chamar igrejas, de seitas, né? E com o final, digamos, que entre outros aspectos havia coisas do socialismo que eram positivas, como era o planeamento familiar, né? Com o final dessas políticas, por exemplo, planeamento familiar, fazem com que Angola tenha hoje 30 milhões de habitantes e esteja a crescer demograficamente a um ritmo que nunca mais vamos ter um PIB suficiente para alimentar as bocas que estão a nascer. Sim. Aliás, um dos grandes problemas de Luanda, por exemplo, e de outras cidades africanas é esta transição, esta passagem do mundo rural, de uma tradição, não é? Porque o peso da tradição oral, creio eu, em Angola é enorme. Então, a passagem desta tradição oral para o mundo urbano, super urbano, cria drama. É de uma violência que a gente não tem noção. E, claro, como disse ainda há pouco, as desigualdades elas são ainda maiores neste contexto. Maiores, sem dúvida nenhuma. Então, vamos ouvir este poema, escrito, aliás, um pouco como uma prosa. Chega o tempo e fecham-se os ninhos à vinda dos dragões. A luz vai-se perdendo, incendeia o rio, cascos grossos e violentos saem à praça. Repicam sinos e é a hora da missa para se beijar a mão de todas as santidades. Chega o tempo de bazar das mãos o alcançável, discursos, comícios, multidões, bandeiras. E como dizia Neto, passivamente
esperam-se novas horas. Chega o tempo dos moceques cheirarem à bosta dos novos burgueses, dos novos senhores, dos novos templos. Eis-nos aqui, século XXI à espera, o mesmo cansaço de séculos, a eterna angústia da felicidade prometida para nunca mais. Chega o tempo, fechado o círculo das andorinhas, entornado o musonguê, escondida a sede toda de fraternidade. O musonguê. O musonguê é um prato que também há quem chame caldo de peixe. Pois. Que é farinha de pau com óleo de palma, né? Com o dendém, né? com peixe grosso, e aquele caldo de peixe normalmente é tomado de manhã quando acabam as festas, né? para curar os eventuais excessos etílicos. Né? Neste poema, como em outros, né, vê-se aqui uma caracterização do Carlos Ferreira como sendo muitas vezes apresentado como um poeta militante. Concorda com isto? Sim, sim. Não tenho problema nenhum em dizer que continua a ser, na mesma perspectiva que o António Jacinto foi nos anos 50, com o ressurgir da sociedade capitalista e de uma forma até muito mais agressiva e violenta. Também é natural que, como resposta, ressurjam poetas como militantes. Aliás, aceita esta observação, quer dizer, o Carlos Ferreira faz parte, está na continuidade do António Jacinto, do Ernesto Lara Filho também. Valendo muito menos que eles, podem me colocar nessa fila, embora cá em baixo, porque eles eram muito melhores que eu, mas com todo o orgulho, com todo o orgulho. Sim. Então, eu proponho, eu não sei, temos ainda um pouco de tempo, eu proponho agora que falássemos também desta enorme, desta riquíssima antologia, que tem um título esplêndido, não é? Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor. Portanto, essa é aqui também a nossa proposta inicial, que é entre o sonho e o desencontro, mas também uma esperança. Eventualmente, esse título é o retrato mais fiel que a Irene e eu encontramos para retratar Angola. Está aí. Exatamente. Está tudo aí. O caos, o silêncio e a flor como símbolo de uma esperança, de um renascimento. Não é? E que passa também, digamos que aí a flor passa também pela poesia. Exatamente. Este livro foi publicado há 2 anos, em 2021. Aliás, está também presente está no catálogo da Biblioteca da Gulbenkian, em Paris, e foi organizado por si, em colaboração com a professora Irene Guerra Marques, que foi homenageada há poucos dias. Ontem, foi homenageada ontem, no Dia Mundial da Poesia. Exatamente. Então, pode apresentar esta antologia, pode dizer os objetivos e também uma palavra, mais do que uma palavra, desta professora Irene Guerra Marques. Rapidamente, a professora Irene Guerra Marques tinha começado já em 1976, tinha criado um primeiro livro, digamos, que viria a ser a Poesia de Angola, que deu origem então à nossa primeira antologia, ou seja, já era uma antologia, embora com um número restrito de poetas, que servia já de base para o ensino que estava a ser dado na altura. Pois tem uma função, um objetivo pedagógico. Pedagógico, sim. Ela era do Ministério da Educação, já era professora no tempo colonial e era irmã de uma pessoa que em Portugal muita gente conhece, que é o escultor Zé Rodrigues, que vivia em Vila Nova de Cerveira, até morrer, e que acabou por receber o Luandino quando o Luandino Vieira deixou Angola, né, em 95, salvo erro. E então, nós depois, como somos ligados há muitos anos, embora haja uma diferença de quase 20 anos entre os dois, mas ela conhece-me desde pequenino, e a minha mãe já a conhecia, teria ela 10 ou 11 anos, então é uma ligação muito grande.
começámos a meter nestes projetos. Fizemos também um outro que eu já prometi ao Dominique, que o arranjava quer para si, quer para a Gulbenkian, que é a publicação dos 11 números da cultura, Sim, o sim. boletim dessa sociedade cultural. Pois. Foram publicados 11 números até a PIDE ter Em que época? 59 a 60. Pois. 61. Sim, sim, sim. Ok. E depois resolvemos avançar para uma atualização da primeira antologia que tínhamos feito em 2011, com uma novidade que é muito discutida por alguns companheiros e companheiras lá em Luanda, que é nós resolvemos introduzir autores que, não tendo nascido em Angola, achamos que, sendo a poesia deles angolana, entendemos que os devíamos pôr como poetas angolanos. O Albano Neves de Souza, a Hermelinda Xavier, como o Luandino Vieira, que é o maior romancista até hoje daquele país, e sendo angolano, nasceu em Portugal. Sim, aliás, achamos que os devíamos Tomás Jorge, Tomás Vieira da Cruz, mesmo entendendo que tinha uma perspectiva colonial, nós achamos que era importante estar toda a gente reunida nessa antologia. E há um texto muito interessante do século XVII. Eu creio que é uma das primeiras vezes em que este poeta... de Luanda, né? Porque esta antologia tem mais de 600 páginas e vai do século XVII até os dias de hoje. Mas eu vou lhe dar a palavra já, mas logo no início do livro, como se fossem também duas epígrafes, há aqui uma citação de Antônio Jacinto e outra de Boaventura Cardoso. Eu queria, se me desse licença, eu queria ler esta afirmação de Boaventura Cardoso, que fixa o objetivo desta antologia, que é um manifesto pendor pedagógico, esta antologia poética entre a lua, o caos e o silêncio, a flor, prima por uma abrangência metodológica séria e notável, a par de uma rigorosa sistematização de dados que suscitam outras leituras socio-históricas. Esta antologia poética vem certamente preencher uma lacuna nos estudos literários de Angola. E Boaventura Cardoso, um escritor que é contemporâneo, podia dizer duas palavras, porque este escritor tem um peso e uma... digamos que é um dos tais romancistas. Há pouco, ainda antes de começarmos a sessão, estávamos a conversar com a Cristina e com a Isabel. É um dos tais... para mim, será atualmente o mais importante romancista angolano. Sim. E, infelizmente, nem o Brasil, nem Portugal não o conhecem. Tirando nichos, né? Tirando estudiosos, não o conhecem por falta de divulgação. E é um romancista de mão cheia. E, aliás, o ano passado nós demos-lhe o prémio da DST Camões, esse prémio literário, por um livro que é talvez o espelho mais fiel que já foi publicado sobre a fase da independência. E ele merecia ser publicado também em francês? Aliás, sim, eu acho que sim. Eu tive a honra de receber uma mensagem dele e ele perguntou-me se fosse possível. Este romance, eu agora estou... É um trabalho gigantesco. Das margens e das travessias, acho eu. Entre as margens e as travessias, é um romance extraordinário. Sim. E é uma pena que ele não seja conhecido extramuros, porque quer em Portugal, quer no Brasil, quer em França, para quem gosta de literatura africana, iam gostar muito, não só desse, esse é o último, mas ele tem uma mão cheia de romances de muito grande qualidade. E também, no início, nas primeiras páginas do livro, há uma frase do Antônio Jacinto. O Antônio Jacinto, claro, já é muito mais conhecido, mas que é um grande também poeta, muito conhecido pelo poema aquele poema que fala... Monangambé. Sim. Monangambé. Mas voltemos ao primeiro texto. Eu estava a dizer que há aqui uma
uma participação nova, né, numa antologia, que é este autor do século XVII, Luís Félix da Cruz, que descreve de uma maneira quase revolucionária para a época dele, descreve a situação da cidade de Luanda e Reino de Angola no século XVII. E eu até gostava, se fosse possível, não abusar da sua gentileza, se pudesse ler só uma parte deste poema, na página 54, né? Escrito na linguagem da época. Sim. Isto é século XVII, portanto. É Luís Félix da Cruz. E pode, Carlos, se fizesse o favor, pode também dizer em que circunstância, como é que este autor, como é que vocês conseguiram, não é? Como é que este autor agora está aqui, está figura, está na antologia. Nós temos aí uma notazinha onde dizemos, eu vou ler que é mais fácil. Sim. A descoberta do autor deste poema deve-se ao professor e investigador Francisco Topa, autor do importante artigo Entre a terra de gente oprimida e a terra de gente tostada, Luís Félix da Cruz, aliás, Félix, não é Félix, atenção. Pois. Ele escreve Félix da Cruz, e o primeiro poema angolano. Passamos a transcrever um parágrafo do mesmo. Creio que encontrei resposta para esta questão graças à descoberta na Library of Congress of Washington de uma outra versão manuscrita do poema. Trata-se do 168 dos portugueses manuscripts, uma miscelânea poética que, aliás, inclui uma secção com 55 poemas de Gregório de Matos. Brasileiro. Exato. Ocupando a composição angolana às páginas 302 e 304. A legenda que aparece contém duas informações importantes, uma sobre a autoria, outra sobre o objeto do texto. Do capitão Luís Félix da Cruz, em Angola, contra o clima de Massangane, que é uma região próxima de Luanda. Sim. Então, eu quis que lêssemos alguns versos deste poema, porque é muito interessante ver como no século XVII este autor descreve a cidade de Luanda. E, portanto, até onde podemos ler a primeira página. Não? Descrição da cidade de Luanda e Reino de Angola. Nesta turbulenta terra, almazem de pena e dor, confusa mãe de temor, inferno em vida. Terra de gente oprimida, monturo de Portugal, por onde purga seu mal e sua escória, onde se tem por vã glória a mentira e falsidade, o roubo, a malignidade, o interesse. Donde a justiça perece, por falta de quem a entenda, donde para haver emenda, usa Deus do que usava com os judeus, quando era Deus de vingança, que com todas as três lanças de sua ira, de seu trono nos atira, com crua e sanguínea guerra, com influência da terra e pesetilência. Febre maligna e ardente, que aos 3 dias e aos 7, debaixo da terra mete o mais robusto corpo queimado e combusto, sem lhe valer medicina, como se peçonha fina. Elefantes dominadas. Desculpa interromper, é um sacrilégio interromper esta poesia, mas como é muito longa e como o tempo está a avançar, eu queria que fôssemos ver também outros aspectos desta antologia. Aqui há, portanto, há poetas, né, do século XVIII, XIX, XX, e chegamos ao poeta que falou há poucos minutos, o João Melo. E o João Melo já é um outro discurso também muito interessante. Sim, completamente diferente. E podia falar, não sei se o Carlos podia apresentar em poucas palavras a poesia de João Melo, que eu tive a honra também de traduzir alguns poemas. E se pudéssemos também ler este poema Tempo, Tempo. A poesia é uma poesia também de combate, né? de denúncia da discriminação, do escravagismo, do racismo,
Ele tem já um outro discurso mais violento. Não sei se tem aí o livro. Qual é o poema? É o poema Tempo, Tempo, na página 391. Ah, ok. Ok. Rapidamente, o João Melo é filho de um dos primeiros dirigentes da UPA, um jornalista que trabalhava em periódicos em Luanda, que era o Aníbal de Melo, e que fugiu logo a seguir da UPA, pelas características racistas que a UPA tinha, e vai para o MPLA. Portanto, Sim. foi um guerrilheiro, foi um combatente e era um intelectual. O João usa o João Melo, mas o nome completo dele é Aníbal João da Silva Melo, em homenagem ao pai. Né? Sim. Tempo, tempo. Tempo, tempo de esperanças perplexas, de verdades feridas, de amigos perdidos e inesperados inimigos. Tempo, tempo da mínima lucidez necessária, de fé inabalável na luta. Tempo de duvidar das próprias dúvidas, de resistir à intriga e defender os princípios como permite o tempo, este tempo aqui. Sim, portanto, aqui há uma vontade de urgentemente apontar uma direção, trazer uma resposta, né, à situação atual. É exatamente isso. Não podíamos também deixar, não sei se concorda comigo, deixar de falar, mas, claro, toda escolha é injusta, porque há aqui centenas de autores. Eu queria também duas palavras sobre o poeta que já mencionou há poucos minutos, José Luís Mendonça, que nasceu em 55 e poeta e escritor. Escreveu um livro... tem um romance mais recente, No Reino das Casuarinas. Exatamente. Assim, que foi apresentado aqui em Paris. Aliás, José Luís Mendonça trabalhou em Paris também, na Embaixada... E foi na Unesco, na Embaixada da Angola na Unesco. Na Unesco. E há um livro dele que também gostei muito, um livro de poesia, e creio com certeza que o Carlos conhece, é a Poesia Manuscrita pelos Hipocampos. E ele recorre muito também à história, né, a história da África, exato, né, exato. E não só da Angola. Ele situa-se como, antes de tudo, um africano. Né? E também há um outro poeta interessante, Van Dunen. Van Dunen e o Viriato da Cruz. O Viriato da Cruz também. O Viriato, para mim, com o Jacinto e com o Neto, são realmente os três grandes expoentes da poesia angolana. E é curioso porque o Viriato só deixou 10 poemas. Quanto? Como? 10. Sim. Pois. E podíamos talvez ler, mas podia dizer duas palavras. Por que razão ele é um dos grandes poetas da literatura angolana? Eu acho que ele tem um sentido, digamos, daquilo que hoje podemos chamar angolanidade. Peço desculpa. Sim. É o resto da gripe que ainda não foi embora. Mas quer do ponto de vista linguístico, as palavras que ele vai buscar, as imagens que ele inventa, a descrição, por exemplo, do Sou Santo, exatamente daquela burguesia africana que Oliveira Salazar começa a destruir nos anos 30. Ele transmite uma força e uma... Portanto, nós podemos ao mesmo tempo uma ternura que não é muito vulgar. Ele não atinge a denúncia da violência do António Jacinto, por exemplo. Sim. Não tem tempo, são 10 poemas. Não tem tempo para fazer o que o Agostinho Neto fez, do ponto de vista da escrita, mas só esses 10 poemas tornam-no, para mim, um dos 3 poetas angolanos mais importantes.
E nós podemos constatar que há muitos poetas que têm um discurso épico, né? Um discurso, mas o Viriato da Cruz também tem uma parte lírica muito bonita e que eu gostava que E abordasse. alguns dos poemas, ele provavelmente nem sonhava isso. Sim, sim. Tem uma musicalidade que não é vulgar. São Pois. facilmente musicáveis, por exemplo. Então, pode ler na página 607 da antologia. Há um poema do Viriato da Cruz, que viveu de 1928 até 1973. Há um poema que eu também acho interessante, que é o Romance da Menina da Roça. Mas, como é um poema longo, como já estamos quase no fim da nossa conversa, não sei, podemos... Talvez pudéssemos ler o Sou Santo, que é mais rápido. Qual? É um bocado descritivo dessa burguesia africana que estava, tá bem. Então, em descendência, digamos assim. Claro, claro, então pronto. Tem a palavra. Sou Santo. Isto pode ser ouvido musicalmente. Sim. O do Ouro Negro musicou este poema e é cantado. Se procurarem do Ouro Negro Sou Santo, vai aparecer o do Ouro Negro, o poema musicado. Sim. Qual é a página, então? 610. Pois. Então, pode repetir o nome do poema? Sou Santo. Tá bem. Sou é a abreviação de senhor. No Brasil seria senhor. Sim, sou santo. Pronto, no Brasil seria senhor, né? Claro, claro. Lá vai o Sou Santo, bengala na mão. Grande corrente de ouro que sai da lapela ao bolso, que não tem um tostão. Quando o Sou Santo passa, gente e mais gente vem à janela. Bom dia, padrinho. Olá. Beça, compadre. Como está? Bom dia, Sou Santo. Olá, povo. Mas por que é saudade em coro? Porque tem muitos afilhados. Porque tem corrente de ouro a enfeitar sua desgraça. Não me responda, avó Nacha. Sou santo. Foi homem rico. Dono de moceques e mais moceques. Padrinho de moleques e mais moleques. Macho de amantes e mais amantes. Bessanganas bonitas que cantam pelas rabitas. Moar engana santo dindom. Walobando calaçala dindom. Chaluto muzumbo dindom. Banquetes para gentes desconhecidas. Noivado da filha durante semanas. Quitoque e batuque para o povo lá fora. Champanhe e gaeta tocando lá dentro. Gargantas cantando. Coma e arrebenta. O que sobra vai no mar. Mas deixa só. Quando o Sou Santo morrer, vamos chamar um quimbanda para no ombro nos dizer se a sua grande desgraça foi desamparo de sando ou se já é próprio da raça. Lá vai, descendo a calçada. A mesma calçada que outrora subia. Cigarro apagado, bengala na mão. Se ele é o símbolo da raça ou vingança de Sandu. Bonito poema, e podemos notar também a presença de muitas palavras vindas das línguas nacionais. Aliás, certos poemas desta antologia estão escritos diretamente nas línguas nacionais, Kimbundu, Kimbongo. Mas, para terminar em duas palavras esta conversa, eu penso que não podíamos acabar sem... Eu queria saber uma situação que é difícil, creio eu, de resolver, não sei, eu não sou angolano, mas a situação do ensino e do livro. O livro e hoje, como é que a sociedade angolana, o país, vê o problema da língua na escola? Por exemplo, o professor de matemática, de história, geografia, português, ele ensina na língua portuguesa. Sim. Mas, ao lado disso, digamos que há alguns esforços. Aliás, começaram muito no tempo do Partido Único. Sim. A minha companheira da antologia foi diretora do Instituto de Línguas Nacionais. Sim. Fez um trabalho muito interessante. O problema é que, uma vez que a explosão demográfica é tremenda,
Pois. E a capacidade de resposta dos professores é muito reduzida e muito má qualidade, principalmente naquilo que é o fundamental, que é o ensino básico, porque esse é o segredo depois para tudo o resto. Exatamente, E nós exatamente. fizemos ao contrário, quisemos criar muitas universidades e agora temos engenheiros que não sabem escrever uma frase em português, correto, digamos assim. Portanto, temos que inverter essa situação. Né? O problema é que, por mais que se aprofunde o estudo das línguas nacionais, porque aquelas 7 línguas principais, juntamente com a língua portuguesa, são consideradas línguas nacionais. Sim. O problema é que, cada vez mais, o português se torna a língua materna da maior parte dos angolanos. Pois. E automaticamente, e ao mesmo tempo, atendendo, no caso gigantesco de Luanda, que tem 12 ou 14 milhões de habitantes, e dos meios urbanos, Pois. já não há o hábito, digamos, dos mais velhos, dentro de casa, se dirigirem aos filhos e aos netos na língua materna deles. Claro. Ou seja, o português acaba por estar muito mais difundido. Há cada vez mais gente que já nasce com o português como língua materna. Pois. E principalmente essa avalanche de população que vai para Luanda acaba obrigatoriamente por falar português, porque hoje em Luanda já não há Umbundo, ou Quimbundo, ou Kikongo, ou Fiota, ou Ganguela. É uma mistura enorme que só tem uma forma de união, é a língua portuguesa. Claro. Mas eu creio que vai ser muito difícil, não estou a dizer que é impossível, mas vai ser, até porque mesmo o ensino da língua portuguesa é muito mau. Sim, pois. Então vai ser muito complicado. Eu não sei, não posso adivinhar como é que vai ser o futuro, mas vai ser muito complicado. Sim, a presença destas línguas nacionais na sociedade angolana também representa um investimento muito grande. Pois, mas a verdade é que se está a tornar cada vez mais localizada. Não? Pois, sim. Porque quando as pessoas chegam à grande cidade, têm que falar português, para serem entendidas. E vocês que vivem da escrita, que são escritores, poetas, não, também ninguém vive agora. Não, eu estou a falar intelectualmente, moralmente, né? O livro circula, o livro vai até a escola rural. Menos do que circulava há uns anos. Menos. Mais uma vez, em nome dessa lógica neoliberal, aparecem dezenas de livros de como ser feliz, de como fazer não sei o quê, essas aldrabices todas, e cada vez se vai dando menos atenção, por exemplo, à literatura angolana, infelizmente. Aliás, a angolana e não só, a qualquer literatura. Sim. Digamos que as pessoas aprenderam mal e o consumo do livro, para já é muito caro o livro. Pois. Acabaram as livrarias em Luanda, hoje há 2, haverá 2, 3. E as pessoas procuram muito mais esse livro. Sim, não sei, eu normalmente uso um palavrão para definir, não vou usar aqui. E cada vez se preocupam menos. Os livros sobre a felicidade planetária. Essas maluquices, essas parvoíces, como ficar rico, como não sei o quê. Acabaram por acompanhar, de alguma forma, o evoluir da sociedade angolana. Não é evoluir, é retroceder, mas a evolução foi essa. Pronto, Carlos, muitíssimo obrigado pela sua presença. Principalmente ao Dominique pela paciência. E obrigado a todos que tiveram paixão de estar aqui a aturar-me. Foi um imenso prazer. Vamos ficar com a vontade de reorganizar novamente um encontro e falar mais de poesia consigo. E uma boa continuação. Com certeza, quando quiserem. Estou à vossa disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Abraço e muito obrigado à Ana Paula Jorge e à Cristina Costa também. Nós não vamos ceder já a palavra, Dominique. Não. Que há aqui a Ana Navarro Pedro, que gostaria também de... Eu já ia esquecer. Está a ver? Nós estamos aqui. Eu acho que... Boa tarde. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir perfeitamente. Muito boa tarde. Eu queria, antes de mais, agradecer esta belíssima conversa, esta maravilhosa viagem poética, histórica e política, tão bem conduzida,
mas eu também tinha uma pergunta. Aliás, eu tinha duas perguntas, se tiver tempo, mas tinha uma pergunta que era... disse o Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, disse a dada altura, que havia publicações disponíveis em Luanda, do tempo da ditadura e do colonialismo, que não estavam disponíveis em Lisboa, ou naquilo que se chamava o continente, Portugal metropolitano, na altura, e disse que a PIDE nem sabia como, que as havia. E a minha pergunta é exatamente essa, é como é que a PIDE deixava passar isso, ou como é que ela não sabia? Não havia pessoal que chegasse, não era competente, havia uma certa tolerância? Bem no início não havia pessoal que chegasse, não havia mesmo. E depois, é verdade aquela história das eleições do general Humberto Delgado, que realmente ganhou em Luanda, em Benguela, Huambo, antiga Nova Lisboa. O que se passa é o seguinte: Angola, felizmente, e eu tinha que ter, digamos, algum limite, porque como sou adido, tenho que ter algum cuidado, alguma cautela, né? Angola, felizmente, da grande parte, digamos, da intelectualidade portuguesa que vivia em Luanda nessa altura, era toda da oposição. A começar, por exemplo, e vocês conhecem melhor que eu, a começar, por exemplo, pelos proprietários, os dois irmãos da livraria Lelo, o Raul Lelo e o Zé Lelo, que eram companheiros rotários do meu pai, que o pai criou o Rotary, por exemplo, fundou o Rotary em Luanda também, além de ser comunista. Era um tipo de cobertura suficiente, por exemplo, para criar o Rotary. E o Raul Lelo e o Zé Lelo levaram a Lelo para Luanda, que, olha, curiosamente fechou há 4 ou 5 anos. Estamos a tentar que não seja destruído o edifício, porque já só há uma herdeira dos Lelo, que é a Lelinha, filha do Raul Lelo, que faz parte de um grupo de irmãs que não são, ou seja, ela é madre, mas é civil, digamos assim. Não está no convento, vive cá fora, sempre vestiu civilmente, e é a última herdeira e vai morrer em Angola. Aliás, se tiverem aí uma idade, eu não sei se vocês veem, a Lelinha, eu estou a ver, a Lelinha está aqui ao pé da Irene Guerra Marques. Um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, está ótimo, obrigada. A Lelinha é esta, ao pé da Irene Guerra Marques. Ok. E com a pressão, aquilo é num edifício espetacular, que é o Palácio da Pena, no centro da cidade, e com a pressão da família, dos herdeiros que vivem em Portugal, portanto o prédio valerá milhões, então obrigaram-na a fechar a livraria e ela vendeu, acabou por vender o prédio. E fechou, por exemplo, essa livraria que em 50, 60, era o centro da oposição. Eu tenho fotografias do pai, por exemplo, a dar palestras, a fazer comícios no largo do Arlindo Vicente e do Delgado, porque o pai foi o primeiro delegado do Arlindo Vicente, e quando o doutor Arlindo Vicente desistiu, passou para delegado do general Delgado, e era na Lelo que se faziam essas palestras. E eles conseguiam, não sei como, que Jorge Amado, Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, Maria Lamas, aí a ligação era com o pai, a Maria Lamas era a ligação pessoal. O meu irmão publicou há uns anos um livro que se chama Cartas de Maria Lamas, que são cartas do pai, dela para o pai, e que uma filha que é meio idiota quis pôr em tribunal e queria proibir. É a mesma que está a proibir a publicação do Ferreira de Castro, da correspondência de Ferreira de Castro e Maria Lamas. Né? Se calhar porque é conservadora e acha que mostrar que a mãe era uma mulher livre e dormia com quem queria, desculpe a expressão, é um pecado muito grande hoje, né? 200 anos depois, mas pronto. Mas havia ali digamos, um núcleo de gente, desde democratas cristãos até comunistas, que eram todos da oposição e que mexiam os pauzinhos, digamos, de toda a economia angolana. E quem diz da economia diz da política. Ou seja, os livros, por exemplo, o pai vinha aqui todos os anos, eu já contei ao Dominique, porque era advogado da Peugeot. E eu vinha com ele e com a minha mãe com 7, 8 anos, depois ver o meu irmão que estava aqui fugido, e só aos 10 é que eu percebi que ele não vinha ver buscar Peugeot nenhum, porque a defesa na PIDE era dizer, epá, eu sou advogado da Peugeot, vou buscar o carro à fábrica que é mais barato. Depois comecei a perceber que chegava aqui, ia para a Rio Quijás, onde morava a Maria Lamas,
ia para Poitiers, onde Jorge Campinos, que morreu há uns anos, era ministro dos Estrangeiros do PS, em Moçambique, né? Morreu num desastre, onde o Jorge Campinos dava aulas, em Poitiers, por exemplo. Só muito mais tarde, quando eu ganhei consciência, é que percebi essa confusão toda. Mas toda essa gente preparava concertos, que mandava ir artistas a Luanda, que punham os livros à venda. É claro que o Jorge Amado não estava no escaparate da livraria. Sim, imagino. Mas as pessoas iam lá dentro e compravam. E a PID não tinha coragem de lá ir. Porque havia uma pressão social. Por exemplo, no caso da Sociedade Cultural, eles prenderam toda a gente. A doutora Julieta Gandra, o engenheiro Calazans Duarte, o Luandino, o Jacinto, não tocaram no meu pai. Ou seja, a importância que ele tinha naquele momento, mesmo para o pessoal português em Angola, não permitia que lhe tocassem. Super interessante. Ou seja, mesmo gente para o regime, olha, vou-vos dar um exemplo. Sim. Havia um advogado, o doutor Aguinaldo Veiga, cabo-verdiano, mestiço, que era salazarista, e que nas reuniões havia uma estrutura que era o Conselho Económico e Social de Angola. E o governador-geral, que era o Silvino Silvério Marques, e que odiava o pai, obviamente, era natural, tentou expulsar o pai, mais um outro advogado, que era o doutor Antero Abreu, e mais um grande jornalista que havia, que era o Bubela Mota, tentou expulsá-los de Angola. E então reuniu o Conselho Económico e Social, porque sem o visto do Conselho Económico e Social ele não tinha poderes para ir. Ok. E o próprio Conselho, esse doutor Aguinaldo Veiga, que era advogado salazarista, mal saía das reuniões, encontrava-se num sítio escondido com o meu pai para lhe contar o que tinha passado na reunião. E, de tal maneira, eu tenho ainda esse documento, a proposta de expulsão do pai, do Antero e do Bubela Mota. Quando o governador Silvino põe à votação do Conselho a expulsão deles de Angola, todo o Conselho votou contra. Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, peço desculpa pela minha ignorância, mas esta situação específica que acaba de contar, estas relações, a complexidade das relações de poder e pessoais, tão específicas a Portugal, de uma certa forma, e a Angola, neste caso, isto está documentado num livro, em ensaios, em entrevistas? Está num livrinho que eu publiquei, eu e o meu irmão, quando o meu pai faria 100 anos, em 2006, foi publicado pelo Campo das Letras. Ok. Infelizmente, o Jorge Araújo, que é um homem extraordinário, tem jeito para tudo, tinha jeito para tudo, ou tem, há anos que não fez menos para fazer negócio. E então o Campo das Letras foi à falência. Pois. Resultado, nunca mais tivemos acesso nem aos livros que havia, quantos ficaram, quantos não ficaram. Não tem... Eu tenho um exemplar, por exemplo, e posso emprestá-lo, com todo o gosto. Ou fazer um scan. Com todo o gosto. Fazer um scan. Como é que se chama o livro? É muito grande. Como é que se chama? Só um minutinho. Desculpa, Ana Navarro. Sim, boa tarde, Dominique. Boa tarde. Está a falar de Paris, não é? Estou em Paris, sim. Ah, sim. Muito bem. Sim, a gente não pode falar de tudo, não é? Pois não, claro que não. É pena. Mas foi super interessante a condução e a organização da conferência, porque trouxe elementos entre a literatura, a política. Foi super interessante esta organização, esta moderação da conversa. Ok, Eugénio Ferreira, um cavalqueiro da angloanidade. Ok? Eu não sei se estão a ver. Sim. Estamos sim. Eugénio Ferreira. Não sei se conseguem ver. Conseguimos sim. Eu consigo. Toda a gente consegue, portanto. Sim, também consigo. Muito bem. Agradeço-lhe imenso isto. Eu posso fazer só mais uma pergunta, que é uma pergunta de geopolítica. À vontade, à vontade. Pode não querer responder, porque implica, não é a sua opinião, mas talvez... Não, eu estava a ouvir, falou há bocado das questões, da questão do reconhecimento histórico da Angola à Jugoslávia sobretudo a Cuba e à Jugoslávia. E eu recentemente ouvi falar o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, muito pressionado pela Europa e pelos Estados Unidos para que a Índia condene a invasão da Ucrânia pela Rússia. E ele respondeu várias coisas. Ele respondeu,
que a Índia sabe onde é que estão os seus interesses. Como sabe, a Índia está ligada à Rússia naquele grupo dos BRICS, não é? E ele respondeu duas coisas. Uma, que a Índia sabe reconhecer onde é que estão os seus interesses, que ela sabe defendê-los e que o resto do mundo vai ter que habituar-se a viver com isso. E em segundo lugar, ele disse outra coisa, e depois não podemos esquecer o reconhecimento histórico de um país, porque no passado, quando a Índia teve em situação de guerra com o Paquistão, o resto do mundo ocidental preferiu apoiar a ditadura militar no Paquistão contra a democracia indiana. E quem nos apoiou nessa guerra foi a antiga União Soviética. E nós não esquecemos o reconhecimento histórico que um país deve ter. E a minha pergunta é se neste momento, por ignorância minha, mas veio-me a ideia, neste conflito que em África não interessa a ninguém, segundo aquilo que eu bem entendi, neste conflito europeu e ocidental, Angola tem tomado alguma posição, tem mostrado algum interesse ou tem mostrado alguma... Não, nas primeiras votações nas Nações Unidas, Angola absteve-se como a generalidade dos países africanos. Não é? Ok. Na última, votámos a condenar a invasão. Ok. Sim, mas isso era uma invasão, era uma moção geral. Portanto. Aí Angola não tem dúvida nenhuma, exatamente porque a gente sabe o que é ser invadido. Não é? Sabem o que é ser invadido. A gente não tem dúvida nenhuma. Okay. O grande problema, digamos, do ponto de vista geoestratégico, até porque Angola neste momento, até do ponto de vista militar, está muito mais próxima. Por exemplo, estamos a ter material militar italiano, material polícia, por exemplo, é Espanha. Okay. Então, as relações estão muito mais viradas para o Ocidente do que para os BRICS. O que a gente... Não, aí é diferente. Por exemplo, no caso do Lula é um caso particular. Né? Obviamente que vai haver uma relação privilegiada. Claro. Mas, tal como Portugal e o professor Marcelo não se cansa de dizer isso. O que várias vezes eu tenho ouvido o Ministério das Relações Exteriores dizer é que a questão que colocam é relativamente ao papel que a Europa está a ser levada a fazer pelos Estados Unidos, de forma a que, na perspectiva dos dirigentes do Mirex, quem está a ganhar com esta guerra são os Estados Unidos. Por um lado, a Europa está a enfraquecer-se, a União Europeia está-se a enfraquecer, a Europa é que está a pagar esta crise e os Estados Unidos nunca faturaram tanto como faturam. Por outro lado, há a perspectiva de perguntar, mas espera aí, quem foi que destruiu o Acordo de Minsk? Quem é que se está, de uma maneira ou de outra, a aproximar cada vez mais das fronteiras russas, quando prometeram ao Gorbachev que isso não ia acontecer? É um bocado por essa via, ou seja, Angola tem ótimas relações com a Ucrânia, tem ótimas relações com a Rússia. Exato. E os próprios dois embaixadores em Luanda já aconteceu em 2 ou 3 momentos, porque Angola está-se bem com os dois países. Ok. Então os dois embaixadores encontram-se para um almoço, é isso? Quase. A gente saber que a nós, de facto, para nós neste momento é importante e para o país recuperar economicamente de alguma coisa é com o Ocidente que a gente tem que contar, não é com a Rússia nem com a Ucrânia. Mas há um aspecto nos inúmeros erros e disparates que o governo angolano tem cometido e tem feito, até na desgovernação, principalmente aqueles últimos 10 anos do Zé Eduardo, que foram absolutamente pavorosos. E neste João Lourenço começou muito bem e acho que está completamente perdido. O homem não faz a mínima ideia do que é governar. Há um aspecto que Angola tem tentado manter, apesar de tudo, nesse aspecto, que é o antigo não alinhamento, ou seja, a tal ligação à Jugoslávia e a Cuba, antes de Cuba se tornar dependente por causa do açúcar da União Soviética, de facto o Tito mantinha alguma distância entre os dois blocos. E Angola, nesse sentido, até a diplomacia mantém externa, comete menos erros do ponto de vista da política interna. Ok. Eu estou super agradecida por me terem consagrado tanto tempo. É isso. Ao Dominique e ao Carlos. Obrigado. A gente, olha, vai tomar um café, conversa um bocado. Mas com imenso prazer. Eu vou chateá-lo se não se importam. E faz bem. A sério mesmo. E agradeço imenso à Cristina e à Isabel também por me terem facilitado, terem dado a possibilidade de questionar nesta fabulosa palestra. Obrigado. Eu é que agradeço a todos pela paciência.
E acreditem, ainda ontem fiquei com o Dominique e não ficámos mais tempo, porque eu tinha que fingir que trabalhava. Desculpem usar a expressão, porque eu estou a fingir que trabalho. E olha, eu posso vos dizer, eu estou comadido porque, como em Luanda eu falo demais e escrevo demais, então o João Melo, demorou um ano ministro da Comunicação Social, como era um tipo sério, foi logo corrido. O João Melo era ministro, chamou-me e disse: "Epá, tu andas nisto desde os 17 anos, sai lá daqui um tempo, vai-te embora, desaparece daqui, vai descansar um bocado." Já fiz os 4 anos e provavelmente irei ficar mais 1 ou 2, porque aquele país funciona assim. Já me transmitiram comentários: "Epá, aquele gajo fala demais e escreve demais, deixa o gajo em Paris mais 1 ano ou 2. Pois é, Carlos, mas é pela Portanto, boca é que morre o provável que eu peixe. fique mais 1 ano ou 2, sem vontade nenhuma, porque eu gosto de jornalismo. Não gostei desta experiência diplomática, porque eu não nasci para diplomata. E cada vez mais tenho consciência que, se quiseram ver livros de mim, pronto, põe lá o meu de longe para não nos chatear. Pronto. É uma tática velha como a diplomacia. Mas eu gostava qualquer dia de publicar uma pequena, uma recolha dos seus poemas em francês e em português. Seria interessante. Era muito giro. Era mesmo. Era giro. Mas, olha, acabando esta fase da Páscoa, a gente pode se contactar e combinar. Eu vou ter água verde, eu até gostava. Né? Eu gostava eu entreguei uns livros, eu não sei se ela vos deu, entreguei uns livros a... Sim, mas temos os livros. Mas como tínhamos falado de debriefing, né? A gente tomar um café absolutamente informal e conversar. Não, por exemplo, eu acho que infelizmente não tivemos tempo e também não era o objetivo principal. Podíamos ter falado mais, eu podia ter colocado mais perguntas. Mas a gente sobre... depois da Páscoa pode combinar perfeitamente. Não, sobre, por exemplo, durante a guerra civil, eu gostava que o Carlos, mas porque nós que não vivemos por dentro a guerra civil em Angola, gostamos sempre de saber como é que viveu estes momentos lá. O que significava uma guerra civil em Luanda. Quais eram as situações, os dramas. Ficar sem água, sem luz 6 meses, por exemplo, quando o Savimbi arrebentou os cabos de energia, ficámos 6 meses sem luz, por exemplo. Sim. Eu vivo na mesma casa para onde fui com 6 meses. Desde a independência e até 95, 96, eu não tenho a última vértebra de baixo, aqui da coluna, porque durante 20 anos carreguei água para o primeiro andar dos meus pais e para o segundo andar onde eu vivia. Sim. E até hoje não tenho água. Simplesmente agora a gente tem os tanques de água, tem a bomba de água que leva a água lá para cima, mas desde a independência que eu já não tenho água em casa. E eu vivo no centro da cidade, não é na periferia. Mas a cidade de Luanda sofreu menos do que as cidades do interior, não? Sim. O Bié foi completamente destruído lá em cima. Sim. O Ambo. Luanda e depois a Huila. O Sul foi muito menos afetado. Sim. Porque foi só naquela fase de 76 quando o exército sul-africano entrou. E a partir daí foi reconstruído. O Bié e o Ambo foram muito mais afetados pela guerrilha da UNITA. Mas não quero abusar do tempo da Cristina e da Isabel. Não estão a abusar nada, está a ser realmente muito rico este debate, e o que é interessante é que as pessoas estão a participar, como a Ana Navarro, e eu pergunto se há mais questões, se alguém mais quer colocar uma questão, é o momento. Há um comentário da Agnès, mas que pode intervir diretamente se quiser ligar o micro e eu... Ótimo, Agnès. Faça favor, pode abrir o micro. A ouvir? Com certeza. Não, a minha era precisamente no encalço da conversa, da última conversa, em que me lembrei do romance do Manuel Rui, que me parece, A Janela de Sónia, que me parece dar uma visão bastante real do que foi o tempo da guerra civil. O que é que o Carlos acha?
Vamos lá ver, eu nunca, internamente, digamos, do ponto de vista da política interna, eu nunca senti da parte do poder angolano que nós fôssemos, digamos, pró-soviéticos. Ou seja, era público e notório, toda a gente sabia em Luanda que a União Soviética não gostava do Agostinho Neto, não tinha nenhuma simpatia particular por ele, inclusive pelas ligações que o presidente Neto tinha, até do ponto de vista pessoal, e em particular depois da ligação que ele e o general Ramalhianos criaram, né? E da consciência que já, digamos que anos 70, 69, 70, 71, os grandes apoiantes da luta do MPLA era a Holanda, era a Suécia, era a Jugoslávia e era Cuba. Mas basicamente eram os países escandinavos que apoiavam o MPLA em Brazzaville, principalmente em Brazzaville. Não eram os chamados países socialistas. E a ligação com Cuba é realmente muito grande, mas começa numa fase em que Cuba ainda não lhe foi imposta a monocultura do açúcar e Cuba não é ainda dependente da União Soviética. E daí o canal que havia relações privilegiadas entre o Fidel e o Tito. Ou seja, Angola, nesse aspecto, tal como o Samora em relação à China, e por isso a União Soviética também não simpatizava com o Samora, havia essa divergência, digamos, o Samora aparecia mais pró-chinês e nós oficialmente seríamos mais pró-soviéticos, mas a verdade é que a maior ligação com algum país socialista que Angola tinha era com o Jugoslávia e com Cuba. Não era com o Bloco de Leste, digamos assim, como a gente chamava. Né? Portanto, não há essa... As posições políticas, por exemplo, tomadas nas Nações Unidas, na Organização de Unidade Africana, sempre foram e continuam a ser contra o que Marrocos faz no Saara, contra o que Israel faz na Palestina. Ou seja, nesse aspecto, Angola nunca mudou. E não era por ser pró-soviético ou não ser pró-soviético. Não era por aí. Era mesmo por uma questão de princípio. Sim. Né? Portanto, ok, vamos admitir que lato sensu, se dissesse o governo angolano é pró-soviético. Não éramos contra a União Soviética, é evidente. Mas até onde foi possível, né? E daí termos conseguido depois a independência da Namíbia, o Zimbábue, né? O fim do apartheid, etc., etc., de alguma forma Angola sempre esteve do lado, não tanto do bloco soviético, mas daquilo que eram os chamados países progressistas, né? Digamos assim. Muito bem. Não sei se respondi. Agnès. Até porque muitos dirigentes angolanos tinham estudado na União Soviética e conheciam bastante bem a realidade. E, obviamente, não era aquilo, seguramente, que queriam para Angola. Sim, é muito complexo. Há outras questões? Aliás, tal como eu tinha dito, o Fidel só comunica à União Soviética que entrou em Cuba depois de lá estar. A União Soviética não sabe que as tropas cubanas, não sei como é que o Fidel fez isso, só sabe que as tropas cubanas chegaram a Angola quando o Fidel o avisa, já depois de chegarem. E é obrigada a tomar partido. Não vai apoiar o MPLA porque quis. É obrigada por via do Fidel. Aliás, o primeiro armamento que chega a Luanda em 75 é jugoslavo, mais uma vez. Isso são domínios inteiros de investigação fantásticos. Eu tinha mais uma pergunta, mas não a vou fazer, porque senão ficamos aqui até à meia-noite. Fica para outra altura à volta de um café na Gulbenkian, na biblioteca. Se for possível. Ou até será o motivo de outro encontro. Sim. Claro. São áreas da história contemporânea absolutamente fantásticas e que são descuradas porque as vivemos e porque no fundo ficam notícias daqui e da acolá e na realidade falta sistematizar e verificar, utilizar fontes, etc. Olha, eu, por exemplo, tenho uma coisa, e isso foi nesse sentido, eventualmente, adorei vir para Paris, mas fez mal.
eu desde que cheguei a Paris não consigo escrever uma linha. Ou seja, parece que tenho que estar em Angola a falar mal todos os dias para escrever. Nada, completamente a zero. Estou a dizer, escrever do ponto de vista criativo, nada. Mas eu tinha feito o meu primeiro ano de doutoramento no ISCTE, o ano curricular, e em teoria eu disse, bom, olha, vou para Paris e aproveito para fazer a tese. Nem uma linha. E a tese é exatamente sobre o papel da sociedade cultural e da burguesia portuguesa, não é só da burguesia portuguesa na luta pela independência da Angola. Pronto, mas me permitido, então eu digo só mais uma coisa, tem de ir para a frente essa tese. Хорошо. O papel da burguesia que vivia em Angola, obviamente. Eu entendi isso. Entendi. Eu liguei à resposta à minha primeira pergunta. E nem a tese, mas apanho o avião, chego ao Porto, onde está a minha mulher, e consigo escrever. É doentio, é absolutamente doentio. Aqui eu não tenho calma, tenho sossego, estou sozinho, nem uma linha. Engraçado. Tenho que estar em Portugal, no Porto ou em Lisboa, na confusão, ou em Luanda, a falar mal de Luanda todos os dias, né? E aí começa a escrever. Pois, mas isto dá-lhe de dar por enquanto. É uma maluquice. Mais questões? De certeza que não há mais questões ou comentários. Bom, sendo assim, podemos começar por agradecer e felicitar os nossos convidados desta tarde, o Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, da Dominique Staniscu. Foi uma bela e rica apresentação, com testemunhos de época, leitura de poemas, nesta semana em que se celebrou ontem o Dia da Poesia e que se continua a celebrar durante toda a semana. E pronto, penso que vamos ficar por aqui hoje. A saber que tem a antologia que foi apresentada pelos nossos convidados, disponível aqui na biblioteca. Não temos todos os livros do Carlos Sérgio Monteiro Ferreira, mas vamos tentar tê-los, vamos enriquecer o nosso acervo. Portanto, e queríamos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância, com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Este encontro vai ser colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter. E recordamos que o próximo encontro da Biblioteca decorrerá no mês de abril e será um encontro presencial que vamos tentar fazer na Fondation Maison Sciences de l'Homme, mas terão notícias em breve. Muito obrigada a todos e, uma vez mais, muito obrigada, professor Dominique Staniscu e Carlos Sérgio Monteiro Ferreira. Eu é que agradeço muito, foi um prazer e até breve. Muito obrigado. Boa continuação, obrigado. Prazer foi ao Carlos partilhado. também. Muito obrigado, Dominique, e muito obrigado para vocês também. Um grande abraço. Obrigado, Um abraço. muito obrigado mesmo. Isabel. Muito obrigado. Foi um grande Deus, prazer. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.